Corretoras elevam recomendação para Vale, Bradesco e Uzi Minas em meio a ruídos. Vamos entender o que está acontecendo, mas antes vamos começar falando aqui do setor de siderúrgicas, né? Nós estamos aqui só de passar os olhos no PVP, dá para entender que está passando por um momento conturbado o setor. Gerdau a 0,74, a Gerdau Metalúrgica a 0,58 e a Uzi Minas 3,4 a 0,53, 0,54 de PVP. Só passando o olho por aqui a gente já percebe que alguma coisa está acontecendo, né? Para quem não acompanhou, o que está acontecendo aqui se chama China. China jorrando aço mundo afora, e o Brasil está sofrendo, olha só, aço sobrando e taxa de importação baixa. Como o mercado chinês influenciou em demissões na Gerdau no Brasil? Notícias como essa vão ser cada vez mais comuns, porque as empresas estão perdendo a lucratividade e elas têm que diminuir aqui o pessoal. E sim, como nós estamos vendo empresas parando autofornos aí, porque não está valendo a pena. Esse aço chinês é mais barato não porque as empresas chinesas são, nossa, que fantásticas que elas são, mas sim porque o Estado está ajudando as empresas chinesas a fazer esse tipo de preço tão baixo. Com a ajuda do Estado tem que ajudar para a competição ficar leal, né? Então o que acontece? O governo aqui eleva a taxa de importação em 5 tipos de produtos do aço, mas foi muito abaixo do que todo mundo gostaria, né? A gente vê mundo afora o pessoal pondo alíquotas de 25% no primeiro mundo, né? Enquanto o Brasil ainda está com taxas bem mais baixas. Poderia seguir, de repente, o modelo australiano, que dependendo do tipo de aço ele expõe importação menor. O Brasil acaba tendo um modelo parecido com o australiano, só que com taxas muito, muito mais baixas. E aí cria esse cenário extremamente complexo aqui para as empresas siderúrgicas. Os 5 aços aqui que eles reduziram o preço foi as barras de ferro ou aço não ligado, aumentaram aqui de 10,8 para 12, mas muito longe dos 25 desejados. Tubos e perfis ocos de 14,4 para 16, ainda longe também. Tubos e ligas de aço de 14,4 para 16. Tubos soldados aqui e tal, de 12,6 para 14. E o curioso é que vários deles aqui continuam na taxa ainda do aço normal ali, a padrão de, se não me engano, 10, alguma coisinha, né? Então, só para deixar claro, eu como liberal desejo participação mínima do Estado. Tá aí o mínimo, tá na hora do Estado intervir para corrigir uma atuação de outro Estado de participação máxima, vamos assim dizer. Então, precisamos da intervenção do Estado. Eu não sou anarquista. Anarquista talvez não quisesse modificação aqui. Eu sou liberal. Agora, se o governo não consegue nem fazer esse tipo de coisa, é melhor fechar o Estado e realmente vamos virar anarquista. Para que eu vou ser liberal se nem essa participação mínima eles conseguem fazer direito? Enfim. Falando então finalmente da Uzi Minas, ela teve aqui elevação para compra pelo Goldman Sachs. E além de recomendarem compra, eles elevaram bastante aqui o preço justo de 8 para 14 reais. Eles acreditam que ao longo do tempo o mercado vai começar a ganhar confiança aqui no case da Uzi Minas, ganhando convicção aqui no ramp-up do seu alto forno que ela fez recentemente, além da consequência, melhoria nos custos. Eles acreditam que a partir ali do primeiro trimestre vão ter resultados melhores aí à frente, né? E aí esperam então aumento nos preços também sendo implementados no Brasil. E vem risco de queda limitada, como se a empresa aqui tivesse ao fundo do poço, embora muitos ruídos ainda estejam rondando ela. Então, essa aqui é as palavras do Goldman Sachs. E o mesmo Goldman Sachs também elevou aqui o Bradesco de venda para neutro. Eles acreditam que a maior parte dos riscos já estão precificados. Eles acreditam que essa queda que o Bradesco passou recentemente deixa as ações novamente aqui. Eles não chegaram a recomendar a compra, mas deixam aqui mais atrativas. Então eles acreditam numa recuperação na margem financeira do mercado, além de uma normalização aqui nas provisões que o Bradesco tem feito. Isso aqui deve impulsionar, são os principais impulsionadores do resultado do Bradesco aqui, tá? E para 2025, então, eles aumentam aqui o lucro estimado em 5%, chegando a 23,7 bilhões, a um ROI de 13,2%, porém ainda 8% abaixo do consenso, tá? E para 2024 eles também estão abaixo do consenso. Vamos ver o que isso significaria aqui em relação a dividendos, só para vocês terem uma noção do que nós estamos falando, tá? Mas antes disso, vale destacar que tem outras corretoras que não se animaram tanto. O Citi, que manteve aqui o neutro, eles estavam em neutro, mantiveram o neutro, dizendo que toda essa transformação aqui que o Bradesco está a passar parece que vai demorar mais do que o previsto anteriormente, realmente isso é correto, mas a gente está vendo que o banco parece estar com decisões aqui de longo prazo. Eu gostei das decisões do Bradesco,
por mais que demore um pouco mais a recuperação, a gente consegue confiar mais nessa recuperação, né? Então, só para você ter uma noção de quanto ficaria o dividendo possível do Bradesco, aqui numa continha de padaria, tá? Então, olha só, com um lucro para 2025 em 23,7 bilhões, nós teríamos aqui um dividendo de 1,22 aqui no BBDC4 ou 1,11, dependendo do payout. Eu estou utilizando payouts mais realistas para o Bradesco, tá? Esse 2023 foi um payout um pouco acima do normal, mas o banco também não fez bonificações. Nesses payouts aqui era possível fazer bonificações, pagar dividendos sem grandes dores de cabeça. Então, fazendo o lucro do Goldman Sachs, teríamos 8,8% de dividendo no BBDC4 aqui, numa simulação meio conta padaria, tá? E 8% aqui com payout de 50%. Ambos o BBDC4, ainda vale lembrar que o BBDC4 paga dividendos um pouco maior, seria um pouquinho maior isso aqui. Mas enfim, acima de 8% no cenário do Goldman Sachs, a gente se lembra que o consenso tem previsões melhores, né? Com isso, teríamos um dividendo melhor e chegando a 9,60% no payout de 55% e 8,73% no payout de 50%, além das bonificações. Então, me parece claro aqui, né, que mesmo o consenso que vem batendo no Bradesco, eles veem que vai crescer os dividendos ao longo do tempo. E aí você pode imaginar que lá em 2007 já teremos um ROI mais adequado para o banco, né, acima de 15%, quiçá 16%, aí vai estar muito melhor ainda, né? Então é uma recuperação que vai acontecendo gradualmente aqui no Bradesco. O grande segredo é comprar barato para colher dividendos gordos lá na frente. E vamos agora falar da Vale. XP eleva a recomendação da Vale para compra e acabou reduzindo aqui a CSN para neutro. Eles acreditam que a expectativa da oferta versus a demanda por minério de ferro vai seguir apertada em 2024 e com isso eles acreditam que os preços das commodities devem permanecer em níveis mais elevados neste curto prazo, representando então um alto desconto para a Vale versus os preços do minério de ferro, implicando um ponto de entrada positivo nas ações nesse momento. Enquanto a XP vira para compra, a BTG mantém compra. Ela reafirmou aqui o rating de compra, mas ela não acredita em dividendos extraordinários na Vale nesse momento. E os motivos é aquele que nós já vimos falando anteriormente, né? Nós temos aqui a indenização de Samarco, que vai trazer aqui uma provisão que a Vale deve estar fazendo em torno de 3 bilhões, 3,5 aí bilhões de dólares, depende da corretora, estão avaliando valores aqui nessa faixa, tá? Própria BTG fala aqui em 3 bilhões de dólares. Isso aqui, obviamente, traria um pouco impacto para a empresa, né? Nós estamos falando aqui de cifras muito grandes que vão impactar os dividendos dela, pelo menos a questão do dividendo extraordinário. Mas é importante entender que eles estão falando do primeiro semestre, tá? Vamos ver aqui o que eles dizem, então. Eles calculam que a Vale encerre 2023 com uma dívida líquida expandida de 15 bilhões de dólares, em comparação com a faixa alvo de 10 a 20 bilhões, o que eles acreditam que possa limitar os dividendos extraordinários de curto prazo, até que a visibilidade sobre as fontes de saída fiquem mais claras, tá? E aí eles entendem, então, que para o segundo semestre, os dividendos extraordinários ainda estão amplamente no jogo e prevêem dividendos superiores a 4 bilhões para o período, rendimento total acima de 10% para 2024. Então a empresa vai ter um impacto pesado, vamos dizer aqui, com essas provisões, né, num primeiro momento, pode pressionar ainda mais ruído nas ações e aí depois o negócio anda, porque a Vale está gerando aqui um caixa muito grande. Lembra que a própria XP falou, o minério de ferro deve se manter ali nas altas. Então a Vale está fazendo aqui rios de dinheiro. Esse ruído aqui vem a um bom momento, quando ela tem dinheiro ali para desprender e fazer logo essas provisões. Espero que eu faça e espero que o mercado se assuste. E aí nós temos o outro problema, que é a questão da definição do novo CEO. A BTG vê aqui algumas indefinições, vamos dizer, uma disputa aqui de opiniões no conselho de administração e tudo mais. Pelo menos o governo parece que não vai conseguir colocar o nome que ele queria. Isso aqui já é um grande alívio, né? Porque isso aqui a gente pode encarar como um ruído. Só que se esse ruído realmente virar um fato, é algo bastante preocupante, né? Porque acaba atrapalhando o médio prazo da empresa. Então, é um ruído que eu não quero que tenha uma finalização negativa, né? Enfim, pelo menos aparentemente não teremos alguém do governo, que já é um grande de um alívio. Aí é só ver agora quem será o novo escolhido. Mais tarde eu vou falar da Transmissão Paulista, que tem os resultados hoje, e para membros eu devo falar da Gerdau, tá? Então considere se inscrever no canal ativando o sino e também se tornar membro para ter ainda mais vídeos sobre empresas. Um abraço e até o próximo. Valeu!